Era um tempo distante, muito antes de nossos dias, quando a Terra estava cheia de beleza e harmonia. No entanto, conforme os anos passaram, algo começou a mudar. A humanidade, criada por Deus à sua imagem e semelhança, começou a se afastar dos seus caminhos. O que antes era um mundo de ordem e paz, começou a se transformar em um lugar sombrio e inquietante. No princípio, Deus havia dado aos homens a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Infelizmente, muitos escolheram o caminho do mal. A Terra, que deveria ser um paraíso de convivência harmoniosa e justiça, começou a ser corroída pela violência e pela corrupção. O pecado começou a se espalhar como uma praga, afetando todas as esferas da vida humana. As cidades se tornaram locais de intriga e maldade. Onde antes havia respeito e honestidade, agora havia traição e engano. As pessoas começaram a usar suas habilidades e inteligência para mentir, enganar e explorar umas às outras. Os poderosos abusavam de sua autoridade, oprimindo os fracos e os desamparados. A justiça era corrompida e a verdade era distorcida. A violência tornou-se uma constante na vida cotidiana. Os conflitos se espalhavam como fogo em um campo seco, e as guerras e batalhas eram cada vez mais frequentes. A moralidade foi sendo progressivamente enfraquecida. O amor ao próximo e a compaixão deram lugar ao egoísmo e ao desprezo. Mas o mal não se limitava apenas às ações externas. A corrupção começou a tomar conta do coração das pessoas. A bondade e a virtude foram esquecidas, e a fé em Deus foi substituída por idolatria e práticas perversas. As pessoas adoravam deuses falsos e se entregavam a rituais que desafiavam tudo o que era puro e sagrado. A espiritualidade se tornava cada vez mais vazia e superficial. Deus, que sempre desejou o bem para a sua criação, observava com tristeza o declínio da humanidade. A corrupção havia alcançado um ponto em que não havia mais quase ninguém que buscasse a justiça e a retidão. A Terra, criada para ser um lugar de harmonia e amor, havia se tornado um terreno de destruição e desesperança. Diante dessa realidade sombria e desesperadora, Deus sabia que algo precisava ser feito. A maldade havia se espalhado tanto que a única solução seria começar de novo, oferecendo uma chance para que a pureza e a bondade pudessem renascer. Foi nesse cenário devastador que Deus decidiu agir, buscando alguém que ainda mantivesse a fé e a obediência em meio a um mundo perdido. Essa decisão divina estabeleceu o início de uma história de salvação e esperança, uma história que começaria com um homem justo, que seria o pilar sobre o qual Deus edificaria um novo começo para a humanidade. No meio de um mundo imerso na escuridão da corrupção e da violência, havia um homem cuja vida brilhava como uma luz de esperança. Seu nome era Noé. Em uma época em que a injustiça e o pecado dominavam, Noé se destacava como um farol de retidão e integridade. Imagine um cenário em que os sussurros de traição e desonestidade permeavam as ruas, e a violência e a maldade eram quase uma norma. Nesse ambiente hostil e caótico, Noé caminhava com uma presença tranquila e firme. Ele era um homem que vivia de acordo com os princípios de justiça e amor que Deus havia estabelecido para a humanidade. Noé não era um homem comum. Ele tinha um coração que buscava a Deus em todas as coisas, e um espírito que estava constantemente em sintonia com o divino. Em meio a uma sociedade que havia se desviado dos caminhos de Deus, Noé continuava a manter sua fé e a seguir os mandamentos do Senhor com uma devoção inabalável. Ele era um exemplo de virtude em um mundo que havia se tornado um lugar de depravação. Seu caráter era um reflexo da sua relação com Deus. Noé era conhecido por sua honestidade e pela maneira como tratava os outros com respeito e bondade. Ele não se deixava influenciar pelas práticas corruptas ao seu redor, mas sim, seguia o caminho da justiça. Enquanto muitos ao seu redor estavam envolvidos em atividades malignas e afastados de Deus, Noé permanecia firme em sua fé, demonstrando que a integridade e a obediência a Deus eram possíveis mesmo em um mundo decadente.
O que realmente fazia Noé se destacar era sua disposição em ouvir a voz de Deus e a coragem para seguir suas orientações, mesmo quando isso significava ir contra a maré. Noé não apenas acreditava em Deus, mas vivia a sua vontade de maneira prática e consistente. Sua vida era uma expressão de confiança e fidelidade, algo raro e precioso em uma época em que poucos se preocupavam com o que era certo. Deus, vendo a pureza e a retidão de Noé em um mar de corrupção, decidiu escolher esse homem como o protagonista de uma nova história. Em um momento em que a humanidade precisava desesperadamente de redenção, Noé foi chamado para um papel especial e crucial. Ao escolher Noé, Deus não estava apenas selecionando um homem para uma tarefa importante. Ele estava oferecendo uma oportunidade para que a bondade e a justiça prevalecessem. A vida de Noé, em sua simplicidade e sinceridade, tornou-se o modelo de fé e obediência que Deus procurava. E foi com base nessa escolha que uma nova esperança seria trazida para a humanidade. Assim, Noé se preparava para uma jornada que iria além do que ele poderia imaginar. Uma missão que começaria com um chamado divino e que teria um impacto duradouro na história da humanidade. Em um momento decisivo na história, quando o céu parecia particularmente silencioso e o mundo estava mergulhado na imoralidade, Deus escolheu falar diretamente com Noé. Era uma noite calma, e Noé estava descansando após um longo dia de trabalho. De repente, a tranquilidade foi quebrada por uma presença divina que se manifestou de forma clara e poderosa. Noé estava sozinho, mas não estava desamparado. A voz de Deus ecoou com um tom de urgência e seriedade, quebrando o silêncio da noite. O Senhor revelou a Noé um plano que mudaria a história da humanidade para sempre. Deus falou com clareza, explicando que a terra estava completamente corrompida e que seus planos de criar uma nova realidade estavam prestes a se concretizar. Ele revelou que um dilúvio de proporções inimagináveis viria para destruir tudo o que havia sido corrompido, purificando o mundo do mal que havia se espalhado. Eu estou prestes a trazer um dilúvio sobre a terra, disse Deus, com uma voz que carregava o peso da decisão divina. Eu farei com que as águas cubram a terra, destruindo toda a vida que não estiver a bordo de uma arca que você construirá. Essas palavras foram como um choque elétrico para Noé. Ele nunca havia imaginado algo tão grandioso e devastador. Mas em vez de se desesperar, Noé ouviu com atenção e respeito. Deus, então, detalhou o que deveria ser feito: construir uma arca, uma enorme embarcação que serviria como abrigo para ele, sua família e um casal de cada espécie de animal. Deus forneceu a Noé instruções específicas sobre como construir a arca. Faça para você uma arca de madeira de cipreste, disse ele. Divida-a em compartimentos e faça de uma forma que seja resistente e segura para a missão que você está prestes a empreender. A arca teria 3 andares, cada um projetado para acomodar os animais e as provisões necessárias para a longa jornada que estava por vir. Deus descreveu as dimensões da arca com precisão. Ela deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Em medidas mais modernas, isso corresponderia a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Essas eram dimensões impressionantes para a época, e a arca seria, sem dúvida, um dos maiores barcos já construídos. Você cobrirá a arca com betume por dentro e por fora, continuou Deus, para garantir que ela seja impermeável e possa resistir às águas tumultuadas do dilúvio. O betume era uma substância espessa e pegajosa, ideal para selar a arca e protegê-la das águas que cobrirão toda a terra. Deus também ordenou a Noé que preparasse a arca para receber uma grande variedade de animais. Leve para a arca 2 de cada espécie de animal, macho e fêmea, para que possam se reproduzir e repovoar a terra depois do dilúvio. Além disso, Noé teria que garantir que houvesse comida suficiente para todos a bordo.
Enquanto Deus falava, Noé imaginava a grandiosidade da tarefa à sua frente. A construção da arca seria um trabalho monumental, exigindo habilidade, paciência e uma fé inabalável. No entanto, a determinação e a obediência de Noé eram firmes. Ele sabia que estava seguindo as instruções do Senhor e estava pronto para enfrentar o desafio. A visão que Deus revelou a Noé era clara. Um novo começo para a humanidade, uma chance de reconstruir a terra com base na justiça e na retidão. Com essas instruções divinas, Noé se preparava para iniciar a construção da arca, uma tarefa que não apenas testaria sua habilidade, mas também sua fé e obediência ao plano de Deus. Em meio a um mundo que estava à beira da destruição, Noé se tornava o portador de uma nova esperança, com a responsabilidade de construir a arca que seria o refúgio e o símbolo da renovação da criação divina. Após receber as instruções divinas, Noé e sua família enfrentaram o início de uma tarefa colossal que exigiria determinação, paciência e trabalho árduo. A construção da arca não era apenas uma tarefa monumental em termos de tamanho, mas também uma prova de fé e resistência diante da adversidade. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras começaram a trabalhar no projeto com zelo e compromisso. Imagine o cenário. Um vasto terreno que foi escolhido por Deus para erguer a arca, longe das cidades e dos olhares curiosos. O local estava prestes a se transformar em um canteiro de obras gigantesco. A primeira etapa foi a preparação dos materiais. Noé e sua família começaram a cortar e preparar a madeira de cipreste, uma madeira resistente e durável que Deus havia especificado. Eles passavam horas e horas cortando troncos, removendo cascas e ajustando cada peça com precisão. O cheiro da madeira fresca misturava-se com o som do martelo e do serrote, enquanto a arca começava a tomar forma. A cada dia, a estrutura da arca se tornava mais visível. Os andares foram sendo erguidos, e a forma gigantesca do barco se destacava contra o horizonte. A construção estava longe de ser um trabalho fácil. Noé e sua família enfrentavam desafios diários, desde o clima imprevisível até a necessidade de garantir que todas as medidas fossem seguidas com exatidão. Eles trabalhavam de sol a sol em uma rotina extenuante, mas com um propósito claro e uma fé inabalável. Enquanto a arca tomava forma, as reações das pessoas ao redor eram um misto de descrença e zombarias. A cidade mais próxima estava cheia de pessoas que não compreendiam o que estava acontecendo. Para muitos, o projeto de Noé parecia não apenas insensato, mas também ridículo. Como poderiam acreditar que um dilúvio de tal magnitude estava prestes a acontecer? E como um barco tão imenso poderia ser necessário em um mundo onde não havia nem mesmo sinais de chuva? As conversas na cidade eram cheias de sarcasmo. As pessoas se reuniam para observar o que consideravam uma construção absurda, rindo e fazendo piadas sobre o homem que estava construindo um barco gigante no meio do nada. Eles chamavam Noé de louco e ignorante, não conseguindo ver além das aparências e da lógica humana. Noé, no entanto, não se deixou abalar pelas críticas e zombarias. Ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus e continuou seu trabalho com coragem e determinação. Cada martelada e cada prego que colocava era um ato de fé, uma demonstração de que acreditava no plano divino mesmo quando os outros duvidavam. Sua família também desempenhou um papel crucial. A esposa de Noé e suas noras eram suas companheiras incansáveis, ajudando com a construção, a organização dos suprimentos e a manutenção da moral. Juntos, eles formavam uma equipe unida, focada em completar a tarefa que Deus havia lhes dado. Os meses passaram e a arca começou a se erguer como um colosso de madeira, imponente e majestuosa. Cada dia, a estrutura se tornava mais sólida e cada detalhe mais refinado. O trabalho árduo de Noé e sua família estava prestes a se concretizar em um monumento de fé e perseverança. Mesmo quando a construção estava quase concluída, o mundo exterior continuava a zombar.
Mas Noé e sua família permaneciam firmes, certos de que estavam realizando algo de importância eterna. Eles sabiam que, apesar das críticas e da incompreensão, estavam prestes a testemunhar a manifestação do plano de Deus e o cumprimento de sua promessa. Com o término da construção da arca, Noé e sua família estavam prontos para o próximo grande passo. A arca, agora completa, era um símbolo de esperança e salvação, pronta para enfrentar o dilúvio que Deus havia anunciado, através do trabalho árduo e da fé inabalável. Noé e sua família se preparavam para a próxima grande etapa, a coleta dos animais. Este era um dos aspectos mais desafiadores e fascinantes da tarefa. Um passo essencial para garantir que a vida na Terra pudesse continuar após o dilúvio. Deus havia dado a Noé instruções claras. Ele deveria reunir 2 de cada espécie de animal, macho e fêmea, para garantir que a diversidade da vida animal fosse preservada. Esse processo exigia não apenas um enorme esforço, mas também uma grande dose de fé e paciência. Imagine a cena. A arca estava agora repleta de trabalhadores e ajudantes, enquanto Noé e sua família começavam a receber os animais de todas as partes do mundo. As notícias da preparação da arca haviam se espalhado, e o processo de recolhimento dos animais começou a acontecer de maneira quase milagrosa. Os primeiros a chegar foram os animais maiores, como elefantes, girafas e leões. Cada um era guiado de forma ordenada para a arca, seguindo o plano divino com precisão. Noé e sua família observavam com admiração e um pouco de espanto enquanto essas criaturas majestosas se dirigiam para a enorme embarcação. Era como se os animais fossem atraídos por uma força invisível, uma força que guiava cada espécie para o seu novo lar temporário. Enquanto os animais chegavam, o trabalho de prepará-los para a viagem também era intenso. Noé e sua família tiveram que preparar espaços apropriados para cada tipo de animal. Eles construíram compartimentos especiais dentro da arca, com seções separadas para os diferentes grupos de animais, para garantir que todos fossem acomodados confortavelmente e sem causar conflitos. A alimentação era um aspecto crucial do planejamento. Noé e sua família precisavam garantir que houvesse comida suficiente para todos os animais. Eles estocaram grandes quantidades de ração, grãos, vegetais e frutas para alimentar os herbívoros e carne para os carnívoros. Além disso, prepararam um sistema de armazenamento e distribuição para que os suprimentos fossem mantidos frescos e acessíveis durante o longo tempo que estariam a bordo. Para manter a ordem e a segurança a bordo, Noé e sua família estabeleceram uma rotina de cuidados com os animais. Eles cuidavam da limpeza dos compartimentos, certificando-se de que o ambiente fosse o mais confortável e saudável possível. A presença constante de Noé e de seus filhos assegurava que tudo estivesse funcionando conforme o planejado e que os animais estivessem sendo bem tratados. O processo de reunir os animais era impressionante não apenas pela variedade de espécies, mas também pela maneira como todos cooperavam para que a missão fosse bem-sucedida. Desde os pequenos insetos até os grandes mamíferos, cada um encontrava seu lugar na arca, obedecendo ao chamado divino e seguindo o caminho traçado por Deus. Com o tempo, a arca começou a se encher, e o espaço interior se transformava em um verdadeiro zoológico. A diversidade de sons e cheiros a bordo era imensa. Os rugidos dos leões, o crocitar dos crocodilos e o barulho alegre dos pássaros se misturavam com os sons da vida cotidiana a bordo. Apesar da agitação, havia um senso de ordem e propósito, uma certeza de que cada criatura estava ali por uma razão divina. Noé e sua família, embora exaustos, sentiam uma profunda satisfação ao ver que o plano de Deus estava se concretizando. A arca estava se tornando o abrigo para todas as formas de vida, e a missão que parecia impossível estava se realizando com sucesso. Com cada novo par de animais que entrava na arca, a esperança de um novo começo para a terra se tornava mais real. Quando finalmente todos os animais foram reunidos e acomodados, a arca estava pronta para enfrentar o dilúvio. Finalmente,
O dia que Noé e sua família haviam aguardado com tanto preparo chegou. O céu, que até então havia sido um quadro de serenidade e tranquilidade, começou a mudar de forma inquietante. Nuvens espessas e escuras se formaram, cobrindo o azul do céu com um manto pesado e ameaçador. Era o prenúncio do que estava por vir. As primeiras gotas de chuva caíram com uma leveza quase imperceptível, mas logo se transformaram em uma tempestade avassaladora. As nuvens se abriram e despejaram suas águas com uma força e intensidade jamais vistas. A chuva começou a cair ininterruptamente, e o som das gotas batendo contra a superfície da terra parecia um tambor de guerra, um prenúncio do caos que estava por vir. Noé e sua família, já a bordo da arca, observavam com um misto de apreensão e alívio. A arca, agora cheia de animais e suprimentos, estava firme e sólida, flutuando na água que rapidamente subia ao redor. O mundo lá fora, no entanto, estava em completa desordem. As águas começaram a se acumular, inundando campos, ruas e casas. O nível da água subia de forma alarmante, coberto por um manto de água que parecia não ter fim. À medida que a chuva se intensificava, o caos tomou conta da terra. As pessoas que haviam zombado de Noé e da arca agora enfrentavam uma realidade aterradora. As ruas que antes eram movimentadas estavam desertas e cobertas por água. A água se acumulava rapidamente, arrastando tudo o que encontrava pelo caminho. Árvores, pedras e até mesmo construções inteiras foram submersas. O cenário era um mar de destruição, com o horizonte desaparecendo sob um véu de água. O desespero se espalhava entre os poucos sobreviventes. Eles se debatiam contra a correnteza, tentando encontrar abrigo ou uma forma de escapar da fúria da natureza. Muitos gritavam por socorro, suas vozes abafadas pelo rugido incessante das águas. As ruas e praças, uma vez vibrantes e cheias de vida, se transformaram em uma imensidão de água turva e tumultuada. Os animais na segurança da arca estavam em um estado de inquietação e confusão. O balanço da arca, agora movendo-se suavemente nas ondas, refletia a força da tempestade que devastava o mundo exterior. Cada trovão e relâmpago ecoavam pela arca, e o som da chuva caindo incessantemente era um lembrete constante do poder do dilúvio que estava cobrindo a terra. Dentro da arca, Noé e sua família se mantinham ocupados, cuidando dos animais e garantindo que tudo estivesse em ordem. Eles tinham um propósito claro: preservar a vida que Deus havia confiado a eles. Mas, ao mesmo tempo, sentiam o peso do sofrimento que estava acontecendo lá fora. Sabiam que estavam testemunhando um evento cataclísmico que marcaria o fim de uma era e o começo de uma nova. O dilúvio continuava a se intensificar, e as águas subiam cada vez mais, submergindo montanhas e colinas. Em poucas horas o mundo estava completamente coberto pelas águas, um mar uniforme e imenso que não deixava nenhum sinal da civilização que havia existido. A terra havia sido transformada em um vasto oceano, uma visão de devastação total e completa. Enquanto o dilúvio se desdobrava com uma força devastadora, a arca de Noé, erguida com fé e obediência, era um refúgio seguro no meio do caos. A tempestade rugia com uma intensidade avassaladora, e a terra estava completamente submersa sob um manto de água. No entanto, a arca, construída segundo as instruções divinas, estava exatamente onde Deus havia planejado, flutuando majestosamente sobre as ondas turbulentas. Dentro da arca, Noé e sua família estavam profundamente aliviados, embora a situação lá fora fosse de total destruição. A segurança da arca proporcionava um conforto inestimável, um sinal claro da proteção divina. As paredes de madeira, seladas com betume conforme Deus havia ordenado, resistiam às pressões das águas, mantendo o interior da embarcação seco e seguro. A cada ondulação que passava, a arca balançava suavemente. Um lembrete constante das forças imensas que estavam em ação ao redor. No entanto, o balanço era relativamente leve e estável,
uma prova de que a construção estava sólida e preparada para suportar o dilúvio. Noé e sua família se moviam dentro da arca com um misto de cautela e confiança, realizando as tarefas diárias necessárias para cuidar dos animais e garantir que tudo estivesse em ordem. Os sons do dilúvio eram distintos e impressionantes. O rugido incessante da chuva batendo contra a arca era quase como uma música de fundo para a tempestade apocalíptica que acontecia do lado de fora. O barulho das ondas quebrando e a força dos ventos furiosos faziam-se ouvir como uma sinfonia de destruição, contrastando com o abrigo seguro da arca. Era como se a arca estivesse protegida por uma esfera invisível de segurança, guiada pela mão de Deus. A cada hora que passava, a chuva continuava a cair sem parar, e as águas aumentavam em volume e força. Noé e sua família se sentiam em paz dentro da arca, apesar da magnitude do desastre que ocorria ao redor. O cuidado constante com os animais e a organização dos suprimentos eram as suas principais preocupações. Eles eram gratos por estarem a salvo, mas também estavam conscientes do papel crucial que desempenhavam na preservação da vida. Noé observava o céu através das pequenas janelas da arca, que ofereciam uma visão do mundo submerso. Ele via as nuvens pesadas e escuras, e por vezes, relâmpagos brilhavam ao longe, iluminando brevemente o vasto oceano de água que havia engolido a terra. A sensação de estar em um refúgio seguro, enquanto o mundo ao redor era destruído, era ao mesmo tempo uma bênção e uma carga pesada. Sabia que, apesar da segurança que a arca proporcionava, havia uma grande responsabilidade sobre seus ombros. A arca, flutuando imperturbavelmente sobre as águas tumultuadas, simbolizava a promessa de Deus e a fé inabalável de Noé. A construção e a preparação de anos estavam agora se concretizando, oferecendo um vislumbre de esperança e um futuro para a criação. Noé e sua família estavam testemunhas de um milagre em movimento, um testemunho de como a obediência a Deus havia garantido um abrigo seguro em meio ao caos. À medida que o dilúvio avançava, a magnitude do evento se tornava cada vez mais evidente. As águas, que inicialmente pareciam apenas uma inundação passageira, rapidamente se transformaram em um mar interminável, cobrindo não apenas as cidades e vilarejos, mas também a própria face da terra. O cenário que se desenrolava era um testemunho impressionante do poder e da abrangência do dilúvio. As primeiras horas da tempestade foram marcadas por um aumento gradual do nível das águas. O que começou como um aumento na profundidade dos rios e lagos, logo se transformou em uma subida constante e incontrolável. As correntes que antes fluíam pelos vales e campos começaram a convergir, formando um vasto oceano de destruição. Cada gota de chuva parecia contribuir para a criação de uma nova realidade, uma nova superfície de água que estava se expandindo rapidamente. Com o passar dos dias, a água continuou a subir, e a terra ficou completamente submersa. As montanhas, que antes eram imponentes e majestosas, agora pareciam pequenas elevações submersas em um mar infinito. O Monte Everest, que um dia se erguia como o pico mais alto da Terra, estava agora oculto sob uma imensa camada de água. As elevações que moldavam a paisagem estavam irreconhecíveis, cobertas por um manto uniforme e interminável. A magnitude da inundação era quase inimaginável. Onde antes havia terrenos montanhosos e vales profundos, agora havia apenas um vasto oceano que se estendia até o horizonte. A terra havia sido transformada em um grande lago, com ondas que se erguiam e se quebravam como se fossem os únicos testemunhos da antiga paisagem. O silêncio, salvo pelo som das ondas e o ocasional estrondo de um trovão distante, era profundo e absoluto. Noé e sua família, na segurança da arca, observavam a imensidão das águas através das janelas da embarcação. O céu estava continuamente coberto por nuvens pesadas e escuras, e a visão do mundo submerso era uma constante lembrança da força do dilúvio. A arca, agora completamente imersa na água,
flutuava calmamente em meio a essa vastidão, um pequeno refúgio seguro em um oceano de destruição. A água não apenas cobriu as montanhas, mas também preencheu as cavernas e os buracos mais profundos da terra. As paisagens que uma vez foram cheias de vida e cor estavam agora escondidas sob a superfície. As florestas e os campos, que anteriormente forneciam alimento e abrigo para milhões de seres vivos, haviam sido submersos e silenciados, deixando apenas um mar uniforme e sem fim. Cada dia que passava, o dilúvio reafirmava seu domínio sobre a terra. Não havia sinais de qualquer estrutura, cidade ou vida visível em qualquer direção. O mundo que Noé conhecia havia sido radicalmente transformado, e a vastidão da água refletia a magnitude do evento. A arca, flutuando sobre esse mar de destruição, era um símbolo da promessa de um novo começo, um refúgio de esperança em meio ao caos. O fato de que o mundo inteiro estava coberto por água era um lembrete imponente do poder de Deus e da extensão da transformação que estava ocorrendo. O tempo na arca, enquanto o dilúvio continuava sua devastação, era uma experiência de espera silenciosa e profunda. Noé e sua família estavam imersos em um período de espera que parecia não ter fim, enquanto as águas cobriam a terra e o futuro permanecia incerto. A arca, embora segura e sólida, era também um espaço confinado, onde cada dia se desenrolava com a repetição das rotinas de cuidados e da vigilância constante. Durante esse período, a vida a bordo da arca seguia um ritmo diário de cuidados e manutenção. Noé e sua família se revezavam para alimentar e cuidar dos animais, garantindo que todos recebessem a atenção e os suprimentos de que precisavam. A rotina incluía a limpeza dos compartimentos, a distribuição de alimentos e a verificação do estado da madeira da arca, para assegurar que não houvesse vazamentos ou danos. Entre as tarefas diárias, havia momentos de profunda reflexão. Noé, em particular, passava tempo sozinho, em oração e meditação. Ele olhava através das janelas pequenas da arca e via apenas um vasto mar de água que se estendia até onde a vista alcançava. O céu estava muitas vezes coberto por nuvens espessas e a ausência de luz solar direta tornava o ambiente a bordo um pouco sombrio e melancólico. No entanto, Noé encontrava conforto e esperança em sua fé. Ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus e que a arca era um símbolo de proteção e de uma promessa divina. Os membros da família de Noé também encontravam maneiras de manter a esperança viva. Eles conversavam sobre o futuro, imaginando como seria a terra quando as águas finalmente recuassem. Suas conversas eram repletas de sonhos e planos para um mundo novo e renovado. Esses momentos de esperança eram um alívio diante das incertezas e das dificuldades que enfrentavam. As noites a bordo da arca eram tranquilas, mas também repletas de introspecção. O som constante das águas batendo contra a embarcação e o balançar suave da arca criavam um ambiente de calma, mas também de contemplação. Cada estalo de trovão ou flash de relâmpago lembrava Noé e sua família da magnitude do evento que estavam vivendo. Era um tempo para apreciar a segurança da arca e refletir sobre a profundidade da intervenção divina. Apesar do conforto proporcionado pela arca, havia momentos de ansiedade e impaciência. A espera se alongava, e o desejo de saber o que aconteceria a seguir se tornava uma preocupação constante. Noé e sua família, no entanto, mantinham-se firmes na fé. Sabiam que a promessa de Deus era certa e que, apesar das dificuldades, havia uma razão para cada dia que passava. A fé de Noé, a liderança de sua família e a confiança no plano divino ajudavam a manter todos unidos e fortes. Durante esse período, Noé também dedicava tempo para refletir sobre o significado do dilúvio e o papel que ele e sua família desempenhavam na nova criação. A expectativa de que as águas começariam a recuar e que a terra voltaria a ser habitável oferecia um consolo. A certeza de que, após a tormenta, haveria uma nova oportunidade para a humanidade e a vida na terra fazia com que a espera valesse a pena.
Após semanas de espera paciente e confiante, Noé sentiu que era o momento de começar a buscar sinais de que as águas do dilúvio finalmente estavam começando a recuar. O interior da arca, embora seguro e protegido, estava se tornando um espaço pequeno e confinado para Noé e sua família, e a expectativa de um novo começo estava se tornando cada vez mais palpável. Eles ansiavam por qualquer sinal de que a terra estava voltando à normalidade. Noé decidiu então enviar um corvo, um pássaro resistente, para explorar o mundo exterior. O corvo, com suas asas fortes e adaptadas para longas distâncias, voou para fora da arca e desapareceu na vastidão das águas. Enquanto Noé e sua família aguardavam ansiosamente o retorno do corvo, o mundo ao redor ainda era uma imensidão de água, sem sinal visível de terra firme. O corvo retornou ao final do dia, mas sem trazer qualquer sinal de terra. Noé sabia que isso não era um mau presságio, apenas uma indicação de que as águas ainda estavam bastante elevadas e que o corvo não tinha encontrado um lugar seguro para pousar. A esperança de encontrar terra ainda estava viva, e Noé preparou-se para uma nova tentativa. Noé, então, enviou uma pomba, um pássaro conhecido por sua habilidade de encontrar o caminho de volta para casa. A pomba foi liberada, e seu voo estava repleto de expectativa. Ela voou longe da arca, sobrevoando as águas imensas e procurando qualquer sinal de solo. O tempo parecia se arrastar, enquanto todos aguardavam seu retorno. A pomba era um símbolo de paz e esperança, e a expectativa estava alta. Finalmente, ao entardecer, a pomba voltou para a arca. Seus olhos estavam fixos e atentos, e a visão dela retornando trouxe um alívio imediato. Noé estendeu sua mão para receber a pomba, e o que ela trouxe foi um pequeno raminho de oliveira. O simples ramo verde estava carregado de um significado profundo. As águas estavam baixando, e a vida estava começando a renascer. O raminho de oliveira era um sinal claro de que havia vegetação em terra firme, o que significava que o dilúvio estava diminuindo e que a terra estava começando a recuperar sua capacidade de sustentar a vida. A alegria e a esperança invadiram o coração de Noé e de sua família ao ver o sinal de que um novo começo estava próximo. Era um símbolo de renovação e de promessa, uma confirmação de que a criação estava se restaurando. Noé e sua família se abraçaram e agradeceram a Deus por esse sinal de esperança. A pomba, com o raminho de oliveira ainda em seu bico, foi uma testemunha silenciosa de que o plano divino estava em andamento e que o futuro estava prestes a começar. A arca, ainda flutuando sobre as águas, era agora um símbolo de resiliência e da promessa de um novo mundo. Enquanto observavam o raminho de oliveira, Noé e sua família preparavam-se para o próximo passo. A expectativa estava agora voltada para o momento em que a terra se tornaria visível novamente e a arca pudesse finalmente descansar sobre o solo firme. O pequeno raminho verde era um lembrete poderoso de que a vida, com todas as suas possibilidades e promessas, estava prestes a renascer. Finalmente, após um longo período de espera e expectativa, a arca de Noé começou a experimentar um alívio muito esperado. As águas do dilúvio começaram a recuar, e a terra, que havia estado submersa por tanto tempo, estava lentamente se revelando novamente. O processo era gradual, mas o sinal de que a arca estava se aproximando de terra firme trouxe um alívio profundo para Noé e sua família. À medida que as águas começavam a diminuir, o nível dos mares e dos rios baixava, e as áreas anteriormente inundadas começavam a emergir. Noé observava atentamente a superfície da água através das janelas da arca. As ondas que antes pareciam intermináveis, agora se tornavam menos intensas, e o vasto oceano de água estava gradualmente sendo substituído por uma paisagem em transformação. Depois de dias de crescente expectativa, a arca finalmente começou a se sentir diferente. Ela já não balançava tão intensamente, e em vez disso, parecia estar descansando sobre uma superfície sólida.
Noé sentiu um misto de excitação e ansiedade enquanto se preparava para o próximo passo. A sensação de que a arca estava finalmente repousando sobre o solo firme foi um sinal claro de que a grande viagem estava se aproximando do fim. Ao olhar pela janela, Noé viu que a arca havia pousado sobre o Monte Ararat, uma montanha imponente que se erguia majestosamente acima das águas que ainda cobriam a maior parte da paisagem. O Monte Ararat, com seus picos cobertos de neve, estava agora visível em toda a sua grandiosidade, e a arca estava encostada em suas encostas, como um símbolo da nova esperança que estava prestes a surgir. Noé e sua família estavam repletos de uma mistura de alívio e excitação. A espera havia sido longa e cheia de desafios, mas agora havia um novo mundo à sua frente, um mundo que estava prestes a ser explorado e renovado. A arca, agora firmemente ancorada, oferecia um espaço seguro e estável para que Noé e sua família se preparassem para a próxima etapa de sua jornada. Com a segurança da arca como um ponto de partida, Noé e seus filhos começaram a se preparar para sair e explorar a nova terra. Eles verificaram os suprimentos, arrumaram os animais e se certificaram de que tudo estava em ordem para o momento em que finalmente poderiam desembarcar. A excitação era palpável, e todos estavam ansiosos para dar os primeiros passos em solo firme após tantos meses de confinamento. Finalmente, chegou o momento de abrir as portas da arca e pisar na terra seca. Noé, com um coração cheio de gratidão e esperança, abriu a porta da arca e respirou o ar fresco e renovado que entrava. O cheiro da terra, da vegetação e do mundo que estava começando a renascer era revigorante. A paisagem ao redor estava começando a recuperar sua beleza, com gramíneas verdes e flores surgindo entre as rochas e a areia. Noé e sua família saíram da arca, pisando cuidadosamente na terra que havia sido limpa e restaurada. Eles olharam em volta, maravilhados com a beleza e a paz do novo mundo que se estendia diante deles. A terra, que havia sido coberta por águas turbulentas, agora estava pronta para receber uma nova era de vida e prosperidade. Após o longo e angustiante período dentro da arca, quando a terra seca finalmente foi revelada, Noé e sua família estavam prontos para dar o próximo passo. A emoção de estar de volta ao solo firme foi imensa, mas antes de explorar o novo mundo que se abria diante deles, Noé sabia que havia algo extremamente importante a fazer. Com um coração cheio de gratidão e reverência, Noé se preparou para um ato de adoração que demonstraria sua profunda gratidão a Deus por sua proteção e pela promessa de um novo começo. Noé compreendeu que, embora a salvação e a renovação do mundo fossem maravilhosas, era crucial reconhecer e agradecer a Deus por sua misericórdia e fidelidade. Assim, Noé começou a construir um altar. Ele selecionou pedras grandes e firmes que serviriam como a base para o altar. As pedras foram cuidadosamente arrumadas para formar uma estrutura sólida e estável. Noé sabia que o altar não era apenas uma construção física, mas um símbolo da relação especial que ele tinha com Deus. Era o lugar onde o ato de adoração se encontraria com a manifestação divina. Com o altar finalmente pronto, Noé escolheu alguns dos melhores animais que estavam a bordo da arca. Em um gesto de profunda reverência, ele selecionou os animais mais saudáveis e preciosos para oferecer a Deus em sacrifício. O sacrifício de animais era uma prática comum naquela época, representando uma oferta de adoração e um reconhecimento da supremacia divina. Noé preparou os animais com cuidado e os ofereceu no altar, enquanto as chamas começavam a consumir as ofertas. O cheiro do sacrifício queimando no altar subia para o céu, e Noé se ajoelhou em sinal de adoração e gratidão. A fumaça do sacrifício se elevava, carregando consigo as orações e o agradecimento de Noé. Enquanto o sacrifício estava sendo realizado, Noé não apenas expressava sua gratidão por ter sido salvo do dilúvio, mas também reafirmava seu compromisso com Deus. Era um ato de adoração que reconhecia a soberania divina
e a importância de seguir a vontade de Deus em todos os aspectos da vida. O sacrifício simbolizava a dedicação de Noé a Deus e a confiança no plano divino para o futuro. O ato de sacrificar foi mais do que um ritual. Foi uma expressão de uma fé profunda e de uma consciência clara de que toda a vida e toda a criação pertencem a Deus. Noé e sua família estavam começando uma nova fase de suas vidas, e o sacrifício era um reconhecimento de que essa nova fase estava sendo iniciada sob a orientação e bênção divina. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, aceitou o sacrifício de Noé e fez uma promessa. Ele abençoou Noé e sua família e lhes fez uma promessa duradoura, que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como um sinal de sua aliança, Deus colocou um arco-íris no céu. Esse arco-íris se tornou um símbolo eterno da promessa divina, uma marca visível da fidelidade de Deus para com a humanidade e a criação. Noé e sua família saíram da arca, pisando cuidadosamente na terra que havia sido limpa e restaurada. Eles olharam em volta, maravilhados com a beleza e a paz do novo mundo que se estendia diante deles. A terra, que havia sido coberta por águas turbulentas, agora estava pronta para receber uma nova era de vida e prosperidade. Após o longo e angustiante período dentro da arca, quando a terra seca finalmente foi revelada, Noé e sua família estavam prontos para dar o próximo passo. A emoção de estar de volta ao solo firme foi imensa, mas antes de explorar o novo mundo que se abria diante deles, Noé sabia que havia algo extremamente importante a fazer. Com um coração cheio de gratidão e reverência, Noé se preparou para um ato de adoração que demonstraria sua profunda gratidão a Deus por sua proteção e pela promessa de um novo começo. Noé compreendeu que, embora a salvação e a renovação do mundo fossem maravilhosas, era crucial reconhecer e agradecer a Deus por sua misericórdia e fidelidade. Assim, Noé começou a construir um altar. Ele selecionou pedras grandes e firmes que serviriam como a base para o altar. As pedras foram cuidadosamente arrumadas para formar uma estrutura sólida e estável. Noé sabia que o altar não era apenas uma construção física, mas um símbolo da relação especial que ele tinha com Deus. Era o lugar onde o ato de adoração se encontraria com a manifestação divina. Com o altar finalmente pronto, Noé escolheu alguns dos melhores animais que estavam a bordo da arca. Em um gesto de profunda reverência, ele selecionou os animais mais saudáveis e preciosos para oferecer a Deus em sacrifício. O sacrifício de animais era uma prática comum naquela época, representando uma oferta de adoração e um reconhecimento da supremacia divina. Noé preparou os animais com cuidado e os ofereceu no altar, enquanto as chamas começavam a consumir as ofertas. O cheiro do sacrifício queimando no altar subia para o céu, e Noé se ajoelhou em sinal de adoração e gratidão. A fumaça do sacrifício se elevava, carregando consigo as orações e o agradecimento de Noé. Enquanto o sacrifício estava sendo realizado, Noé não apenas expressava sua gratidão por ter sido salvo do dilúvio, mas também reafirmava seu compromisso com Deus. Era um ato de adoração que reconhecia a soberania divina e a importância de seguir a vontade de Deus em todos os aspectos da vida. O sacrifício simbolizava a dedicação de Noé a Deus e a confiança no plano divino para o futuro. O ato de sacrificar foi mais do que um ritual. Foi uma expressão de uma fé profunda e de uma consciência clara de que toda a vida e toda a criação pertencem a Deus. Noé e sua família estavam começando uma nova fase de suas vidas, e o sacrifício era um reconhecimento de que essa nova fase estava sendo iniciada sob a orientação e bênção divina. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, aceitou o sacrifício de Noé e fez uma promessa. Ele abençoou Noé e sua família e lhes fez uma promessa duradoura, que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como um sinal de sua aliança, Deus colocou um arco-íris no céu. Esse arco-íris se tornou um símbolo eterno da promessa divina, uma marca visível da fidelidade de Deus para com a humanidade e a criação.
Após o sacrifício de Noé e a aceitação divina, um novo capítulo na história da humanidade estava prestes a começar. Deus, em sua infinita bondade, sabia que era o momento perfeito para fazer uma promessa solene e eterna. Era uma promessa que não apenas abençoaria Noé e sua família, mas também serviria como um sinal duradouro para toda a humanidade. Noé e seus filhos estavam no alto do Monte Ararat, rodeados pelo cenário impressionante de uma terra que começava a se renovar. O céu estava limpo, e à medida que o sol se punha, um espetáculo divino começou a se desenrolar. Deus, em sua majestade, decidiu estabelecer uma aliança com Noé, uma aliança que marcaria o início de uma nova era. Deus falou com Noé e fez uma promessa que ressoaria através dos tempos. Ele declarou que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, assegurando que nunca mais as águas subiriam para cobrir toda a criação. Essa promessa não era apenas um alívio para Noé e sua família, mas também um compromisso de que a terra e seus habitantes teriam uma nova oportunidade de prosperar e viver em harmonia. Como sinal dessa aliança eterna, Deus criou algo verdadeiramente maravilhoso: o arco-íris. Noé e sua família observaram maravilhados enquanto Deus desenhava esse fenômeno celestial no céu. O arco-íris era uma imagem vibrante e colorida, com suas curvas e matizes, formando um arco luminoso que se estendia de um lado ao outro do horizonte. O arco-íris, com suas cores brilhantes e encantadoras, não era apenas uma beleza natural, mas um símbolo profundo e poderoso da aliança de Deus com a humanidade. Era como se Deus estivesse pintando o céu com suas próprias mãos, criando um lembrete visível e permanente de sua promessa. Cada cor do arco-íris refletia a diversidade e a beleza da criação, e sua aparição no céu era um sinal de esperança e renovação. Deus explicou a Noé que sempre que o arco-íris aparecesse no céu, ele seria um lembrete da sua aliança com a terra. Era um sinal para todas as gerações futuras de que a promessa divina estava em vigor e que a humanidade poderia confiar na bondade e na fidelidade de Deus. O arco-íris seria uma garantia de que, mesmo em tempos difíceis, a esperança e a promessa de um novo começo estariam sempre presentes. Enquanto Noé e sua família contemplavam o arco-íris, sentiam uma profunda paz e gratidão. O arco-íris no céu não era apenas uma maravilha natural, era uma confirmação visível de que Deus estava com eles e com toda a criação. Era um lembrete de que, apesar dos desafios e das tempestades, Deus sempre manteve suas promessas e que a vida continuaria com uma nova perspectiva de esperança e renovação. Depois da promessa divina e do deslumbrante arco-íris que simbolizava a aliança de Deus com a humanidade, Noé e sua família estavam prontos para iniciar um novo capítulo em suas vidas. O dilúvio havia passado, e a terra estava agora livre das águas que haviam coberto tudo. Era um momento de renascimento, e a oportunidade de reconstruir a civilização estava diante deles. Com o solo finalmente seco e a paisagem começando a se transformar, Noé e seus filhos se prepararam para dar os primeiros passos rumo a uma nova vida. O ambiente ao redor estava marcado pela beleza de um mundo recomeçado, com vegetação nova e o ar fresco da regeneração. As montanhas e vales, agora visíveis e exuberantes, ofereciam um cenário de esperança e novas oportunidades. Noé sabia que a primeira tarefa era garantir que a vida pudesse prosperar novamente na terra. Com esse objetivo em mente, ele e sua família começaram a cultivar o solo. Eles plantaram sementes e começaram a trabalhar a terra, preparando-a para a agricultura. O trabalho era árduo e exigia esforço e dedicação, mas o potencial de uma nova colheita trouxe um sentimento de realização e esperança para todos. Cada membro da família de Noé contribuiu para a reconstrução do mundo ao seu redor. Seus filhos ajudaram a preparar a terra e a cuidar das plantações, enquanto Noé se dedicava a estabelecer métodos eficazes de cultivo. Eles experimentaram diferentes tipos de plantas, aprendendo a reconhecer quais cresciam melhor em seu novo ambiente. Gradualmente,
A terra começou a responder ao seu esforço. E as primeiras brotações verdes surgiram, prometendo uma colheita abundante. Além da agricultura, Noé e sua família também se dedicaram a construir um novo lar. Eles ergueram estruturas simples para proteger-se dos elementos e criar um espaço onde pudessem viver confortavelmente. A reconstrução da civilização estava em seus primeiros passos, e cada pequeno progresso representava uma vitória. Com o tempo, o esforço de Noé e de sua família começou a dar frutos. As plantações prosperavam, fornecendo alimentos nutritivos e variados. As áreas ao redor de sua nova casa estavam se tornando cada vez mais verdes e férteis, e a vida começava a se estabelecer novamente. Animais começaram a se espalhar pela região, e a fauna, que havia sido preservada na arca, começou a se multiplicar e a reconstituir o equilíbrio ecológico da terra. A vida familiar e comunitária se desenvolvia de forma harmoniosa. Noé e sua esposa observavam com orgulho o crescimento de seus filhos e a formação de novas gerações. A esperança e a determinação estavam visíveis em cada rosto, e o sentimento de propósito preenchia o coração de todos. A nova vida na Terra era um testemunho da resiliência e da capacidade de reconstrução humana. Enquanto o tempo passava, Noé e sua família também se dedicaram a ensinar e a passar adiante os valores e as lições que haviam aprendido. A história do dilúvio e da aliança de Deus era contada às novas gerações, como um lembrete da bondade e da justiça divina, e da importância de viver de acordo com a vontade de Deus. A nova vida de Noé na terra não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre a criação de um mundo onde a bondade, a fé e a gratidão a Deus fossem o alicerce para uma sociedade próspera e harmoniosa. Cada dia trazia novas oportunidades e desafios, mas a determinação de Noé e de sua família de seguir em frente e construir um futuro melhor era a força motriz por trás da reconstrução da civilização. À medida que os dias se transformavam em anos e a terra se estabelecia em sua nova fase de vida, a história de Noé e sua família se tornava um testemunho vibrante de fé, obediência e renovação. O legado de Noé, marcado pela sua inabalável confiança em Deus e pela sua dedicação em seguir as suas instruções, ecoaria através das gerações como um exemplo inspirador de como a fé pode moldar e transformar vidas. Noé, um homem escolhido por Deus em meio à corrupção do mundo, demonstrou uma fé que desafiava as normas e as expectativas da época. Sua obediência à divina orientação, desde a construção da arca até o sacrifício de gratidão, revelou uma confiança que não vacilou, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Ele não apenas construiu uma arca e salvou a vida, mas também estabeleceu uma fundação para uma nova civilização, fundamentada na justiça e na devoção. A bênção de Deus sobre Noé e sua família foi visível em cada aspecto da nova vida que começaram a construir. Eles prosperaram na nova terra, cultivando a terra e criando um lar seguro e abundante. A promessa de Deus se concretizou. A terra se tornou um lugar onde a vida podia florescer e onde a criação poderia se multiplicar em harmonia. O arco-íris, que sempre surgia após a chuva, servia como um lembrete constante da aliança divina, uma pintura celestial que testemunhava a fidelidade de Deus e a continuidade da sua promessa. Noé e sua família, agora uma nova geração de humanos na terra, eram abençoados com prosperidade e paz. Seus filhos se tornaram pais de novas nações, e a humanidade, recomeçando, se espalhou pelo mundo. Cada uma dessas novas famílias carregava consigo a história de Noé, um testemunho da fidelidade de Deus e da importância de seguir seus caminhos. As lições aprendidas e a fé demonstrada por Noé passaram a ser transmitidas de geração em geração, ensinando sobre a justiça de Deus e a importância da obediência. O legado de Noé não era apenas sobre sua própria história, mas sobre como sua vida e suas ações estabeleceram um padrão para a humanidade. Ele se tornou um exemplo duradouro de como viver com integridade,
mesmo quando o mundo ao redor está em desordem. Sua coragem em enfrentar o ceticismo, sua paciência em esperar o cumprimento da promessa de Deus, e sua gratidão ao reconhecer as bênçãos divinas, são qualidades que continuam a inspirar pessoas em todos os tempos. A história de Noé também destaca a importância de ter fé em momentos de desafio e de seguir a vontade de Deus com determinação e confiança. Mesmo quando a missão parecia insana e as promessas pareciam distantes, Noé confiou em Deus e cumpriu a missão que lhe foi confiada. Sua vida ensina que, mesmo diante de dificuldades, a obediência e a fé são recompensadas com bênçãos e uma nova chance de começar. Assim, o legado de Noé é um testemunho poderoso de como a fé e a obediência a Deus podem transformar o mundo. Ele e sua família não apenas sobreviveram ao dilúvio, mas também prosperaram em uma nova terra, exemplificando a promessa de renovação e esperança que Deus oferece. Sua história serve como uma inspiração para todos que buscam viver com fé e integridade, lembrando-nos de que, com confiança em Deus, é possível enfrentar as maiores tempestades e construir um futuro baseado na bondade e na justiça divina. O legado de Noé é, portanto, um farol de esperança e um convite a todos para viver de acordo com a vontade de Deus, confiando em suas promessas e celebrando a bênção de um novo começo. Sua vida continua a inspirar e a guiar, mostrando que, mesmo em meio aos maiores desafios, a fidelidade a Deus sempre traz um futuro luminoso e repleto de possibilidades.